Senhor presidente, deputado Sérgio Frota, presidente exercício, deputada Andréia, senhores deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos veem pela TV e pela internet. É um momento importante na vida do Brasil. É um momento que eu diria decisivo. E é importante que esse tema que está sendo tratado nas ruas, nas praças, no Congresso Nacional, ele também seja debatido nessa casa em profundidade. Em primeiro lugar, quero dizer que eu respeito todas as posições a favor ou contra o impeachment, desde que elas sejam feitas por questões de convicção pessoal. Então, quem tem um entendimento jurídico que o impeachment não é legal, eu respeito essa posição. Como a minha posição é que há embasamento jurídico e a necessidade que a presidente Dilma seja impedida. E faço isso com muita tranquilidade. Meu partido que eu participava era o PMDB. Deixei as fileiras do PMDB, deputado Rogério, que está na iminência, inclusive, de ter um presidente da República. Então, não me move nenhum interesse menor. E quero, inclusive, agradecer aos integrantes do PMDB pelo tratamento que eu tive. Eu só deixo amigos no PMDB, mas resolvi seguir um novo rumo. Então, estou em outro partido, no PRP. Então, tenho total independência para falar, porque não tenho nenhum interesse a defender. Interesse pessoal ou político menor. Agora, o que nós verificamos, com todo o respeito que eu tenho àqueles que pensam em contrário, é que o que a presidente Dilma fez com o nosso país não tem como solucionar com a presença dela na presidência. Ela pegou o cacife político e o cacife de realizações que o presidente Lula conseguiu, e ela conseguiu devastar todo esse patrimônio. Eu já disse anteriormente, o presidente Lula, ao assumir, fez a carta aos brasileiros, encontrou o Brasil em situação econômica difícil, adotou a política econômica totalmente ortodoxa, trouxe para o Banco Central o Henrique Meirelles, que era presidente de um banco internacional, saneou as finanças, adotando essa receita ortodoxa, e quando saneou a finança, ele fez um programa social importantíssimo, como foi o Bolsa Família e outros programas sociais. E o que aconteceu posteriormente, quando a Dilma assumiu, é que ela utilizou os recursos de maneira totalmente irresponsável, sem ter preocupação com o que a receita com o que gasta. E o que nós verificamos? Desonerou as grandes empresas como a empresa automobilística. Só aí abriu mão de 400 bilhões de receita, deputado Levi, para favorecer grandes empresas como a empresa automobilística. Utilizou 400 bilhões de reais para botar do Tesouro no BNDES, para o BNDES financiar o Odebrecht, para o BNDES financiar a Eike Batista, para o BNDES financiar o Bunlai e tantos outros em projetos totalmente duvidosos. E isso aumentando a dívida pública do Brasil. E como ela aumentou a dívida pública do Brasil, que já chega hoje a quase 3 trilhões, deputado Luiz Pedro, os juros aumentou. Só ano passado o Brasil pagou 400 bilhões de juros. Ele arrecada e tem que pagar os juros. E começou a gastar irresponsavelmente. Qual é a consequência econômica disso? Aumentou os juros internos. Aumentou os juros internos e as empresas começaram a falir. Mais de 1.500 fábricas só em São Paulo faliram, fecharam. Lojas sendo fechadas, o desemprego batendo na porta dos brasileiros. Quantas pessoas vêm na Assembleia à procura de emprego? Então, o que ela fez tem consequência na vida do brasileiro mais pobre. Ela prejudicou, foi o brasileiro mais humilde, ao botar o recurso no BNDES para as grandes empresas. Ao desonerar as grandes empresas, ela penalizou, através da inflação, dos juros altos, do desemprego, ela penalizou, foi o brasileiro mais pobre. E chegou essa situação que hoje se encontra o Brasil. Aí vamos questionar. O impeachment não tem base legal. Como não tem base legal? Em 2014, ela maquiou o orçamento em 40 bilhões de reais.
recurso que ela tinha que passar para o BNDES passar para o Eike Batista, para o Odebrecht, etc. Ela não passou esse recurso. Deixou um rombo no orçamento e disfarçou. Isso aí, o que é? É a chamada pedalada fiscal. Isso é você infringir a lei do orçamento, é você infringir a lei de responsabilidade fiscal. E isso, quando você infringe a lei do orçamento, está na lei do impeachment de 1950, é crime de responsabilidade. Então, a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade ao ela infringir o orçamento. E quem comprovou isso? Quem comprovou isso foi o TCU, Tribunal de Contas da União, que rejeitou por unanimidade as contas da presidente Dilma de 2014. Por unanimidade. Aí vamos questionar, olha, mas os ministros do TCU são escolhidos politicamente. É verdade. Mas o corpo técnico do TCU é dos mais qualificados do Brasil, é através de concurso. E os auditores, o Ministério Público, ratificaram Deputado essa Max, posição. Quando possível, me conceda. Concedo a Vossa Excelência daqui a pouco. Então, crime de responsabilidade ela cometeu. Não há dúvida quanto a isso. E queria dizer que eu, pessoalmente, coloco a minha consciência, os meus valores, acima até de partido. Então, se o meu partido vai num sentido, e eu acho que está errado, eu vou no sentido que minha consciência diz. Eu exemplifico até o deputado Bira. O deputado Bira, com muita propriedade, dentro da sua convicção, é contra o impeachment. Eu respeito a sua posição, mas ele vai contra a posição do partido dele. O PSB abandonou o partido da presidente Dilma. E eu não acho que o PSB é um partido oportunista. Não acredito que seja, realmente. E respeito, e concordo com a posição do deputado Bira, ao momento que ele tem sua posição pessoal, ele bota a sua posição, suas convicções acima da questão partidária. A questão do próprio PT. O PT... Deputado, me conceda uma parte. O PT, de fato, foi um aliado importante do governo anterior. Foi um aliado importante do governo anterior e ajudou na eleição. Mas o PT hoje do Maranhão participa e apoia o governo do governador Flávio Dino, porque acha que isso é melhor para ajudar o Maranhão a crescer. E o governo Flávio Dino ganhou o governo anterior e são opositores políticos. E ninguém está dizendo que o PT do Maranhão é oportunista. É a conveniência política, é o que ele crê. Então, nesse momento, eu acho que acima das questões partidárias, ideológicas, deve-se pensar o que é melhor para o Brasil. E a presidente Dilma não tem condições de articular uma mudança no quadro do Brasil. Ela não tem capacidade política para fazer isso. Os projetos que ela encaminha para o Congresso nesse sentido, o próprio partido dela, o PT, não aprova. Ela mandou a lei do CPMF para o Congresso, o PT é contra. A lei de Previdência, o PT é contra. Ela não tem capacidade para tirar o Brasil desse atoleiro. E o pior, deputado Rogério, está maculado o governo dela também com a questão da corrupção. Né? Nós verificamos que a Petrobras, o que aconteceu na Petrobras com agentes públicos, que já testemunharam, dizendo que repassavam dinheiro para partidos, isso é corrupção. Isso é corrupção. Então, eu acho que essa questão, a população brasileira não aceita mais esse tipo de coisa. Mas a presidente Dilma não se beneficiou pessoalmente, particularmente? Eu não sei, acredito que não. Mas ela se beneficiou da pior maneira possível. Aqueles que se beneficiaram aumentando o seu patrimônio é errado e tem que ser criminalizados. Agora, a presidente Dilma se beneficiou para conquistar o poder. A delação da Andrade Gutierrez, o dono da Andrade Gutierrez disse que deu dinheiro para a campanha de 2014, fruto de propina. O presidente da UTC disse que deu dinheiro para a campanha de Dilma de 2014, fruto de propina. Então, ela se beneficiou da corrupção. E quem se beneficia da corrupção é corrupta também. E da pior maneira, para conquistar o poder. E com o poder que ela tem, ela está fazendo o que está acontecendo no Brasil. É desemprego, inflação, descrédito, aumento da dívida. Então, meus senhores, eu acho que essa... Primeiro, foi o deputado Bira, para ser justo. Desculpe, deputado. Deputado, serei muito breve.
Eu só queria fazer um adendo no seu pronunciamento, no que diz respeito ao TCU, porque Vossa Excelência falou que o TCU desaprovou. E eu queria só lembrar Vossa Excelência que o TCU não tem esse poder de desaprovar, ele tem, como Tribunal de Contas, de dar parecer. Aprovação e desaprovação é prerrogativa do Poder Legislativo. Então, eu acho, inclusive, deputado Max, que seria de bom senso do Congresso que agilizasse a análise das contas, essas que têm o parecer contrário do TCU, porque, vejamos, já imaginou se há cassação, o impeachment do presidente, por esse motivo, e, posteriormente, o Congresso Nacional aprova. Porque a gente tem que se lembrar que, na época do presidente Collor, o presidente Collor foi impeachmentado, tentou renunciar antes, não aceitaram a sua renúncia, e, posteriormente, ele foi absolvido no Supremo. É lógico que é uma diferença muito grande, o presidente Collor estava só. E hoje a presidente Dilma tem um partido e tem uma parte, uma mobilização... Movimentos sociais. Exatamente. Movimentos sociais é um outro contexto. Na época, o Collor estava sozinho e a presidente Dilma não está. Agora, rapidamente, a posição do governador Flávio Dino. Independente de quem votou, de quem não votou, o que eu acho é o seguinte, o governador Flávio Dino, eu ainda não vi, não presenciei nenhuma defesa veemente da presidente Dilma, nem dos atos que recaem sobre ela. O que ele defende é o rito legal do processo. Essa é a defesa dele. Eu só queria pontuar isso. Deputado Marcos, muito obrigado pela parte. Eu agradeço, deputado Rogério Cafeteira. Deputado Bira, com o maior prazer. Deputado Max, só para pontuar a questão do PSB. O PSB não me chamou para nenhuma reunião para tratar sobre impeachment. Eu não me sinto vinculado a essa decisão, porque, enquanto parlamentar, militante, filiado ao partido, eu acho que todos nós temos o direito de opinar, de expressar a nossa opinião. Então, como eu não tive a oportunidade de participar de nenhum fórum de discussão ou deliberação, respeito às opções lá que a direção nacional está fazendo, mas me sinto completamente à vontade, né, para expressar meu ponto de vista, né, em defesa, sobretudo, da posição do governador Flávio Dino, que tem sido coerente e corajoso nas suas decisões e na sua opinião em relação a essa questão. Então, só para deixar claro que não houve em nenhum momento qualquer convocação, qualquer reunião para deliberar sobre o tema. Então, eu estou completamente à vontade. Aliás, não há unidade interna no PSB sobre esse tema. Há opiniões diversas. Tem estados que são a favor, tem estados que são contra. E não é diferente nos outros partidos. Aqui mesmo no PMDB, né, você viu que ontem a direção nacional tomou o seu rumo, né, desembarcou do navio, né, mas aqui no Maranhão, né, o deputado Roberto Costa acabou de relatar que o presidente do partido do Maranhão, o senador João Alberto, não concorda e tem opinião diferente. Perfeito. Então, os partidos têm a sua pluralidade, né, de maneira que deixar muito claro para Vossa Excelência que não é, uma insubordinação, não é uma confrontação, é uma questão apenas de autonomia e de ponto de vista dentro de um processo de discussão democrática que nós temos na sociedade brasileira e não é diferente também nos diversos partidos políticos. Perfeito, deputado Bira. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado de Lázaro, com o prazer, Vossa Excelência. Deputado Max, muito sensato o discurso de Vossa Excelência, até quando Vossa Excelência fala com relação a cabimento ou não do impeachment. Como eu falei ontem, será se um jurista como Miguel Reale Júnior vai rasgar sua biografia vendo algo que o país todo está vendo e ele vai levar isso à Câmara Federal sem ter um argumento consistente? Mesma coisa o Hélio Bicudo, a doutora Janaína também, que é professora da USP de São Paulo. Então, não há o que se discutir. O que tem que correr atrás do PT agora é atrás de apoio político, que não tem. Ontem a Globo News estava mostrando que ela tem cerca de 125 parlamentares só, hoje a base governista. Então, ele tem que conseguir ainda 50 parlamentares para tentar barrar o impeachment. Mas, com relação a cabimento ou não, existe, e a grande maioria dos ministros do STF que falaram, porque os outros estão calados, mas os que falaram que existe base legal e que não há nada de golpismo com relação a isso. E, para ser pragmático e objetivo, essa pataquada todinha que o governador Flávio Dino está fazendo não serve de nada.
nós temos 18 deputados federais, 12 eleitos pela coligação, pelos partidos que apoiavam o então candidato Lobão Filho, e 6 eleitos por quem apoiava o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino não conseguiu convencer nem os deputados federais que o apoiaram. Ele elegeu 6, só tem 2 que são pró-impeachment. 4 são contra, são a favor do impeachment. 4 são favoráveis ao impeachment, 2 são contrários. Ora, ele tem que começar logo pela bancada dele. Aí ele ia dar um exemplo, ó, consegui aqui, chamei aqui meus deputados aqui que foram eleitos comigo, todo mundo aqui, Dilma, está contigo. Está aqui, ó, todo mundo aqui, está aqui. Está aqui seu Zé Reinaldo, está aqui seu Valdir Maranhão, está aqui dona Elisiane Gama, está todo mundo contigo aqui, Dilma. Ele não consegue. Aí quer tirar onda no Brasil? Agradeço ao deputado Adilásio, incorpora o meu pronunciamento. Em relação às ponderações do deputado Rogério Cafeteira, eu queria dizer que o TCU é um órgão técnico, que para haver impeachment não precisa nem ter julgamento das contas do TCU. É uma denúncia direta, só para concluir, senhor presidente, uma denúncia direta junto ao Congresso Nacional, o impeachment pode ser aberto. O TCU só reforça a tese técnica que há base jurídica para que o impeachment seja feito. E tanto é uma questão política e jurídica que, como ele bem disse, o presidente Collor, que todos nós sabemos que cometeu atos de corrupção, que foi cassado, mas se fosse só pelo lado jurídico, ele não teria sido cassado, porque foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que há base jurídica, ele cometeu as pedaladas fiscais, infringiu o orçamento, gastou mais do que tinha, e isso criou uma grave crise econômica e social no nosso país, além de emitir decretos respeitando o Congresso Nacional. Então, há base jurídica, além do que vem por trás, a questão da corrupção, do financiamento de campanha com recursos irregulares e outras questões que estão colocadas, que vai ser analisada no processo político. Em relação ao deputado Bira, eu concordo exatamente com o que Vossa Excelência disse. Eu acho que as pessoas têm que defender as suas convicções. O PSB, eu acho que não fechou questão, mas na grande imprensa disse que ele abandonou o governo. O deputado federal do PMDB, do PSB, o deputado Zé Reinaldo, aparece no mapa do impeachment como votando pelo impeachment. Então, parece que a direção nacional do PSB se afastou do governo Dilma. Mas mesmo que feche questão pelo impeachment, se eu estivesse no PSB, eu ia pela minha consciência e pelas minhas convicções. Então, por isso, deputado Bira, eu respeito sob maneira a sua posição, e sei que é uma posição histórica. E dizer que, em relação ao governador Flávio Dino, eu não tratei do governador nesse meu pronunciamento, mas a minha posição, deputado Levi, é de respeitar o contraditório. Decisão do Supremo não se dá por unanimidade. Pode ser por unanimidade, mas nem sempre é por unanimidade. Então, as pessoas que são contra o impeachment por convicção jurídica e que acham que tem uma solução política para o país, eu tenho o maior respeito, embora divirja frontalmente dessa posição. Eu acho que o único caminho, deputado Adriano, para ter um novo momento para o nosso país, para ter um momento de união, de convergência, de pacífico, é nós termos o impedimento da presidente Dilma com convergência de forças para se construir um novo momento econômico para tirar o Brasil da grave crise social em que nós estamos. E como já disse anteriormente, vamos cumprir o artigo da Constituição que diz que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. E a presidente Dilma já não representa a vontade do povo. O povo, nas ruas, na Avenida Paulista, na Avenida Torano, em todo o Brasil, 4 milhões de pessoas dizem que a Dilma não representa mais o povo brasileiro. E as pesquisas dizem que ela tem só 10% de apoio. Nós temos que tirar o Brasil desse atoleiro. Por isso eu defendo o impeachment, porque é legal e é o melhor para o nosso país. Muito obrigado.